No vídeo de hoje, exploraremos como ativar um dos mais fascinantes e misteriosos aspectos do conhecimento antigo, o terceiro olho. Vou explicar detalhadamente o que é o terceiro olho, os motivos pelos quais foi perdendo sua função ao longo dos séculos e como você pode começar a utilizá-lo para transformar sua percepção da realidade. Recentemente, encontrei uma técnica extremamente eficaz, conhecida como visualização do terceiro olho, que provocou mudanças significativas em minha vida. Ao final deste vídeo, compartilharei com vocês essa técnica poderosa. Para aplicar este método de maneira efetiva, é crucial compreender seu contexto histórico e os princípios que o fundamentam. Portanto, ao longo desta apresentação, vou detalhar cada aspecto necessário para que vocês possam dominar esta prática. Convido todos a dedicarem tempo para assistir ao vídeo completo, pois estou entusiasmado para dividir essa sabedoria com vocês. Juntos, vamos aprender a real arte de moldar nossa realidade. Vamos rever alguns dos maiores mestres da criação da realidade da história, como os iogues iluminados, os xamãs, os egípcios antigos e os hermetistas. O terceiro olho é um elemento recorrente em diversas tradições espirituais, sugerindo que existe uma verdade profunda por trás de seu uso. Com o avanço das tecnologias modernas, a humanidade gradualmente se distanciou das capacidades internas que nossos ancestrais dominavam, o que nos privou de compreender fenômenos ainda inexplicáveis, como a construção das grandes pirâmides do Egito. A destruição de vastos conhecimentos em eventos catastróficos, como o grande incêndio da Biblioteca de Alexandria, apenas acentuou essa perda irreparável. Esta informação ainda circula, mas encontra-se protegida e oculta devido à sua potência real. Lamentavelmente, há pessoas que estão deliberadamente ocultando informações essenciais de você, pois elas não desejam que você se fortaleça. Ao contrário, querem que você permaneça limitado, o que é lucrativo para elas. Compreenda, como empresário, eu valorizo o lucro, mas não à custa do progresso humano. Então, iniciemos nossa jornada exploratória do terceiro olho na área onde ele é mais prevalente, as ciências do yoga. Vamos começar discutindo sobre o fundador dessas ciências, Patanjali. Patanjali viveu milhares de anos antes de Cristo e era tão avançado e intelectualmente desenvolvido que muitos que estudam seus escritos acreditam que Patanjali poderia ser uma amálgama de 7, 8 ou até 9 pessoas diferentes. Isso destaca o quanto ele era influente. Quando Patanjali compôs os Yoga Sutras, ele reuniu, pela primeira vez, todo o conhecimento do yoga de forma sistemática. Antes disso, as práticas de yoga eram vivenciadas, mas ninguém podia realmente explicar conscientemente o porquê dessas práticas. É como tentar explicar a mecânica de andar a alguém mais intelectual. Patanjali sabia, há milhares de anos, que os Yoga Sutras seriam ainda mais relevantes nos tempos modernos do que eram na sua época. Essa é a genialidade dos Yoga Sutras. Nos textos, Patanjali descreve o corpo humano como uma máquina, oferecendo um manual de instruções para o seu uso. É impressionante pensar que temos acesso a essa máquina incrivelmente complexa e poderosa, mas sem um manual claro de como operá-la. É uma loucura perceber que nascemos com tamanha potência à nossa disposição, e mesmo assim, muitos de nós não sabem como utilizá-la eficazmente. Os Yoga Sutras, conforme ensinado por Patanjali, foram criados como um roteiro para a humanidade alcançar a iluminação. Neste guia, Patanjali introduz o conceito do terceiro olho, junto aos 114 chakras mencionados, destacando 7 chakras principais que simbolizam a evolução espiritual do homem, desde instintos básicos até a iluminação plena. A jornada espiritual proposta por estas práticas visa elevar a energia pessoal do nível mais fundamental ao mais elevado, o 7º chakra, marcando a etapa da realização experiencial. Agora, explorando esses 7 chakras, começamos pelo chakra raiz, que é considerado o mais básico. Indivíduos cuja energia predomina neste chakra
frequentemente focam em necessidades primárias, como alimentação e repouso, semelhante aos animais que também operam nesse nível de consciência. Subindo para o chakra sacral, este se associa aos prazeres da vida, incluindo os prazeres sexuais, tornando-se o principal interesse para aqueles vibrando nesta frequência. O próximo nível é o chakra Manipura, centrado na ação. Aqui, a predominância energética incita a atividade constante, muitas vezes sem uma reflexão prévia, característica de indivíduos que agem impulsivamente, como se estivessem em um estado constante de prontidão para a ação, similar à energia inabalável de um touro. Ao focar sua energia no chakra do coração, chamado Anahata, a principal manifestação é a criatividade. Isso envolve a capacidade de criar obras artísticas e apreciar variadas expressões criativas. Ascendendo para o chakra da garganta, o Vishuddhi, a ênfase se desloca para ganhar influência. A voz se fortalece e a habilidade em se expressar e influenciar outros se destaca. Habilidades essas que são valiosas para políticos e oradores. Avançando para o chakra do terceiro olho, o Ajna, a energia concentrada aqui amplia as capacidades intelectuais. É um convite para uma pausa e reflexão sobre as realizações intelectuais como um pico dentro da dualidade da existência. Ultrapassando este nível, ao alcançar o chakra coronário, o Sahasrara, a experiência torna-se não dual. Diz-se que alcançar esse estado é atingir a iluminação e um êxtase constante. A chave é mover sua energia para alcançar essa realização intelectual e mudar a percepção de forma voluntária. Os órgãos sensoriais, como visão e tato entre os 5 sentidos, são geralmente orientados para o mundo exterior. Contudo, o Ajna é fundamental para a percepção do mundo interior. Aprender a empregar esse chakra em visualizações não apenas as torna mais intensas, mas também facilita a materialização dessas visões no mundo físico. Eu tenho percebido, assim como muitos mestres, tradições religiosas e estudiosos, a importância do terceiro olho. Isso é discutido não só no budismo, mas também entre hermetistas e xamãs. Recentemente, estudei um livro de José Silva sobre controle mental, onde ele enfatiza a técnica de visualizar, olhando para cima em um ângulo de 20 graus sob as pálpebras. Essa posição é crucial para acessar o terceiro olho. Ao praticar exercícios de visualização focados no terceiro olho, você entenderá sua eficácia. Neste momento, gostaria de compartilhar conhecimentos sobre os chakras e como a energia deve fluir ascendente, proporcionando um aumento no acesso ao nosso intelecto e habilidades perceptivas, transformando nossa percepção. Vamos agora explorar como desbloquear essas habilidades. Se nosso objetivo é se tornar criadores potentes de nossa realidade, precisamos direcionar nossa energia para cima e desbloquear nossa visão interna. Muitas pessoas estão excessivamente focadas no mundo externo, absorvidas pelos problemas e eventos ao redor, negligenciando o potencial interno. Isso, muitas vezes, ocorre porque o terceiro olho ainda não foi ativado e a glândula pineal pode estar calcificada. No entanto, ao continuar trabalhando o terceiro olho, não precisará se preocupar com a descalcificação da glândula pineal, pois ela se ativará naturalmente. Vou mostrar como podemos efetivamente desbloquear essa visão interna e acessar poderes transformadores. Ao acessarmos nossa visão interior, ganhamos a habilidade de alterar nossa percepção de maneira voluntária. Se optarmos por transformar nossa maneira de perceber, essa opção nos pertence. Do contrário, permanecemos fixos em condicionamentos antigos. Existem 2 maneiras principais de percepção: a forma como enxergamos o mundo ao redor, que molda nossa visão de mundo, e como nos vemos em relação a esse mundo, o que forma nossa identidade pessoal. Muitas pessoas estão fixadas na própria imagem e acreditam na existência de um eu autêntico em contraponto a um não eu. Dizem para si mesmas: isso sou eu, isso não sou eu, limitando-se às barreiras físicas de seus corpos. Eu mesmo já fui assim, mas após anos de prática dedicada,
Tornei-me mais adaptável e flexível. Tornar-se flexível é fundir-se à vida, como a água. Ao ser colocada em uma chaleira, assume a forma de chaleira. Em uma garrafa, a forma de garrafa. Devemos aspirar a ser como a água, fluindo com as circunstâncias da vida, e não contra elas. Ser adaptável envolve acessar a habilidade de ajustar nossa percepção conforme necessário ao longo da vida. Portanto, nosso objetivo é poder modificar nossa percepção quando desejarmos. Agora, passemos diretamente para a técnica de visualização do terceiro olho. Para esta prática, reserve aproximadamente 10 minutos em um local tranquilo, sem distrações. Vamos começar. A técnica do terceiro olho utiliza tanto este sentido quanto a mente subconsciente, exigindo certas condições para sua prática. É importante garantir que, ao realizar este exercício, você possa relaxar completamente, chegando até mesmo a adormecer. É ideal realizar essa prática antes de dormir, mas, por enquanto, também é adequado fazê-lo agora. Primeiro, encontre um local tranquilo, onde possa sentar-se sem interrupções por cerca de 10 minutos. Escolha um assento confortável. Antes de começar, reflita mentalmente sobre um desafio que esteja enfrentando atualmente, seja na sua vida profissional, pessoal ou em qualquer outro aspecto importante. Pense em algo que tenha sido um obstáculo por um tempo e que pareça difícil de superar. Talvez você tenha algumas ideias sobre como resolver, mas ainda não tenha encontrado a solução certa. Após refletir sobre o problema, vamos prosseguir com um exercício de relaxamento. Respire profundamente comigo. Sente-se calmamente e inspire profundamente. Em seguida, visualize mentalmente o número 3, repetindo-o 3 vezes. 3, 3, 3. Faça o mesmo com o número 2. 2, 2, 2. Permita-se mergulhar cada vez mais profundamente em um estado de relaxamento mental. Por fim, visualize o número 1 3 vezes. Ao visualizar o número 1 pela terceira vez, você entrará em um estado mental de frequência baixa, conhecido como onda cerebral alfa. Agora, você está no estado de onda cerebral alfa. Neste momento, comece a posicionar seus olhos para cima, direcionando o olhar para o centro da testa. Ao fazer isso, você pode sentir uma leve pressão na região central da testa. Se não estiver sentindo pressão agora, não há problema. Apenas levante um pouco os olhos. A sensação que você experimenta no centro da testa é o seu terceiro olho. Se não perceber isso imediatamente, continue praticando e, com o tempo, você começará a sentir. Foque seus olhos nesse ponto e, enquanto mantém o foco, pense em um desafio específico que está enfrentando. Visualize este problema vividamente, com cores ricas e detalhes envolventes que ilustrem o obstáculo com o qual você está lidando. Considere como é estar preso nesse cenário e como isso o faz sentir. Agora, imagine uma esfera de energia em seu coração que encapsula toda a cena desse problema. Em breve, você lançará essa esfera para o seu eu superior. Imagine jogando-a para cima, direcionando-a acima de você, e sinta como se fosse recebida por uma presença superior. Em breve, com uma inspiração profunda, você a enviará para cima. 3, 2, 1. Assim que fizer isso, imagine que seu problema foi entregue e você não tem mais preocupações. Continue concentrando-se no seu terceiro olho e sinta a pressão ali. Agora, visualize como seria a solução para seu problema, como seria a vida após o problema ser resolvido. Imagine-se celebrando a resolução desse desafio. Sinta a alegria e a liberação de estar livre dele. Envolva-se nessa cena. Torne-a cada vez mais colorida e detalhada, tocando e sentindo diferentes elementos dentro dela. Visualize os sons, aromas e sabores. Deixe seus sentidos se envolverem completamente. Observe as cores, amplie a imagem em sua mente e sinta a festividade e o contentamento pulsarem em seu coração. Tudo o que você desejou foi conquistado. Agora, em 3 segundos, pretendo que você projete essa energia de volta ao seu eu superior, da mesma forma que fez anteriormente com o problema. Conte. 3, 2, 1. Ao expirar,
Projete essa esfera luminosa do seu coração para o seu eu superior, resolvendo assim o problema. Peço que reabra seus olhos devagar. Idealmente, você deveria realizar essa prática à noite, antes de dormir, e ao fazê-lo, permitir-se adormecer em seguida. Nos próximos 3 dias, você começará a perceber sinais em sua realidade, indicando como o problema está sendo solucionado. Contudo, é importante não repetir este exercício imediatamente. Aguarde 3 dias. Se nenhuma mudança ocorrer, você pode então repetir o processo com o mesmo problema. Este método é incrivelmente eficaz. Desde que comecei a aplicá-lo, resultados surpreendentes aconteceram. Por exemplo, olhando para trás, na semana passada, alguns vídeos do meu canal tiveram um aumento significativo de visualizações. Eu vinha tentando há tempos aprimorar meus vídeos e aumentar o engajamento sem sucesso, e estava estagnado. Após começar este exercício, visualizei tanto o problema com o canal quanto a solução, que resultou em centenas de milhares de visualizações. Em poucos dias, um dos vídeos, postado há 1 ou 2 semanas, atingiu cerca de 100 mil visualizações, o que foi uma confirmação de que realmente funciona. Estou realmente animado em compartilhar isso com vocês, porque, logo após eu aplicar essa técnica, surgiram coincidências notáveis. A equipe com a qual eu colaborava passou por uma alteração de membros, e a nova pessoa que se juntou possuía exatamente a expertise que eu necessitava. Essa transferência de conhecimento foi muito benéfica, e eu estava totalmente aberto a isso. Percebi que esses eram os sinais que eu precisava observar. É essencial estar atento a pequenos indícios, pois eles geralmente são sutis. Reconheça e aceite esses sinais como validações, mesmo que pareçam insignificantes. Por exemplo, se você está em busca de mais renda ou clientes e alguém demonstra interesse em um de seus produtos, veja isso como um prenúncio de boas novidades. Portanto, é crucial, ao praticar essa técnica, manter-se receptivo a sinais de várias formas durante o dia a dia. A integração entre seu terceiro olho e a mente subconsciente tem um grande potencial para acessar esses insights únicos, mas é seu dever, é crucial seguir as instruções cuidadosamente. Se necessário, revise este vídeo várias vezes, salve-o e repita o exercício antes de dormir. Dediquei bastante tempo para preparar este conteúdo de forma que você possa aplicá-lo pessoalmente. Quero que você ouça com atenção e vá direto para a cama em seguida. Pratique o exercício de visualização do terceiro olho antes de dormir e nos encontramos no próximo vídeo. Obrigado!